Olá, galerinha da Kids Online! É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu me chamo Tia Carol e hoje nós chegamos ao último episódio da nossa série A Volta ao Mundo. Nessa série, nós vimos a grande missão que Deus nos deu, que é ser um missionário. Nós vimos vários personagens e várias situações aonde essas pessoas da Bíblia espalharam o Evangelho para outras pessoas. E essa é a nossa missão também. E hoje nós vamos conhecer mais um grande exemplo de um grande homem que foi um missionário. Mas antes de começar o nosso culto, vamos juntar as nossas mãozinhas e orar. Vamos lá? Senhor meu Deus, obrigada por esse culto, que a sua palavra fale ao meu coração, que seja um culto muito abençoado. Obrigada por me fazer estar aqui presente e obrigada por toda a tua palavra que o Senhor deixou na sua Bíblia, para que eu aprenda todos os dias. Em nome de Jesus, amém! Agora chegou uma hora muito animada do nosso culto, aquela hora que a gente levanta da cadeira, levanta do sofá, afasta o que está perto e vamos juntos louvar ao Senhor. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Pregador se tornou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Pregador se tornou. Paulo a muitos salvou. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro
Bíblia. Ela é meu livro preferido. Nela, Deus fala comigo todos os dias. E você, também tem a sua Bíblia? Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia, aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Me ensina com certeza o caminho do céu. Aprendo dia a dia a andar com Jesus. Eu amo a minha Bíblia. Uau, crianças, como louvar a Deus é maravilhoso, né? Enche o nosso coração de alegria, o nosso corpo de vontade de cantar, de dançar. É maravilhoso louvar ao Senhor. E agora, vamos para mais um momento muito importante do nosso culto, que é a memorização do versículo. Durante esse mês, nós aprendemos um versículo que está lá em Marcos 16:15 e diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Agora vocês já estão craque. Esse é o nosso último culto. Vocês já tiveram várias semanas para aprender esse versículo. Então agora eu quero fazer um desafio para vocês. Eu quero que vocês fechem seus olhinhos. Isso mesmo, vamos lá. Fecha os olhinhos. O versículo vai aparecer aqui na tela, mas vocês não vão olhar. Vocês vão repetir ele. Quando acabarem, abram seus olhinhos. Se o versículo estiver correto, muito bem, vocês gravaram. Vamos lá? Muito bem! Vocês arrasaram, é isso mesmo! Vocês aprenderam o versículo. Agora, vamos para outra parte do nosso culto, que é a parte mais importante. É a ministração da palavra. Vamos abrir o nosso tesouro e descobrir qual o tesouro que está no baú essa semana? Vamos lá! Olá, criançada do iKids Online, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tio Caleb e sejam muito bem-vindos a mais um Tesouros do Baú da Bíblia. Hoje nós vamos embarcar numa história incrível, mas antes disso, vamos abrir o nosso baú? No 3, quero ver todos vocês gritando: abre o baú! Vamos lá? 1, 2, 3. Abre o baú! Uau, o que é isso? Uma venda? Ih, eu não estou enxergando nada. O que será que tem a ver com a nossa história de hoje? Fique comigo e vamos descobrir, hein? A nossa história de hoje, nós iremos falar de um homem que se chamava Saulo. Esse homem, ele odiava os cristãos e ele perseguia eles. Mas Jesus transformou a sua vida. Vamos lá? A nossa história se encontra lá em Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 22. Vamos lá? Saulo, ele era um homem muito religioso e que ele odiava os cristãos, ele perseguia, ele prendia todos eles. E tanto é que ele foi até o sumo sacerdote e falou assim, ele lhe pediu cartas para as sinagogas lá de Damasco, que era uma cidade, a fim de que ele achasse qualquer um que era cristão, tanto um homem quanto mulher, e ele queria prender eles. Em sua viagem até a cidade de Damasco, de repente surgiu um grande feixe de luz do céu. Derrubou Saulo do cavalo dele e uma voz ecoou assim, que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele respondeu assim: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue.
Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então levantaram Saulo, e quando Saulo abriu os olhos, ele não podia enxergar nada. Saulo ele ficou cego. Então os homens que estavam com Saulo guiaram ele até a cidade. E chegando lá, havia um dos discípulos de Jesus, que se chamava Ananias. E o Senhor disse assim para Ananias: Ananias, levante-se e vá à rua que se chama Direita, na cidade de Judá, procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Mas quando Ananias ouviu a voz de Deus falando disso, ele ficou com medo, porque ele sabia quem era Saulo, porque Saulo ele era uma pessoa que perseguia os cristãos, que não gostava dos cristãos. Mas o Senhor Deus disse assim para ele: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi até a casa. Ele entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a enxergar. E depois disso, ele levantou-se, ele foi batizado e começou a espalhar o evangelho de Jesus para todas as pessoas. E aquelas pessoas que viram Saulo e falaram: esse é o mesmo homem que era antes, o que perseguia os cristãos, que odiava, que não acreditava em Deus? Pois é, Jesus mudou a vida dele e ele começou a espalhar o evangelho falando do amor de Deus. E depois disso ele ficou conhecido como Paulo. Que história incrível, né, crianças? E o que a gente pode aprender com essa história? Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Por mais que pareça estar muito distante, assim como Saulo, que não gostava dos cristãos, não acreditava em Jesus. Mas o que Jesus fez? Ele mudou, ele transformou a vida dele. O que também a gente pode aprender com a nossa história de hoje? Que ninguém é tão pecador que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Então, crianças, que a gente venha aprender, assim como Jesus transformou a vida de Saulo, Jesus pode transformar a minha, a sua vida, a vida dos seus amigos, dos seus papais, de todo mundo. Agora vamos para o nosso desafio da semana. Vamos ver o que tem hoje? Vamos lá. Olha, o desafio da semana, eu quero que vocês orem por alguma pessoa que não conheça Jesus. Possa ser amiguinho, alguém da família, uma tia, um tio, alguém que não conhece Jesus. Quero que vocês vão lá, orem para eles, fale de Jesus para eles, assim como o Paulo aqui na história de hoje. Tudo bem? Posso contar com vocês? Agora vamos orar? Vamos lá? Junte as suas mãozinhas, feche os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor transformou a vida de Saulo, o Senhor pode transformar a vida de cada pessoa, de cada criança, de cada papai, cada mamãe, cada tio, cada pessoa que a gente possa alcançar para Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode transformar e que abençoe, Senhor, a cada criança presente aqui no culto de hoje, cada família, Senhor, que elas venham falar do Teu amor para cada pessoa, Senhor. E que eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém! Então é isso, criançada. Um beijo, até o próximo culto. Nossa, criança, que história incrível estava no nosso baú hoje, né? Paulo nos ensinou que o Evangelho deve ser anunciado a todos os povos, independente da sua nacionalidade. Ele foi um grande anunciador da palavra do Senhor. E você também pode ser um grande anunciador da palavra do Senhor. Mas agora, o nosso curso está chegando ao final e a nossa série também está chegando ao final. Então, nós vamos orar e agradecer por tudo que o Senhor nos ensinou no culto de hoje e durante toda essa série maravilhosa. Vamos lá? Junte suas mãozinhas, feche seus olhinhos. Senhor meu Deus,
Obrigado pela palavra de hoje. Obrigado por essa série maravilhosa, onde o Senhor me ensinou que eu devo espalhar a sua palavra por todos os cantos onde eu for. Na minha escola, na minha casa, na rua quando eu for brincar. Obrigado por o Senhor falar no meu coração. Eu te peço que o Senhor sempre me dê a palavra certa para eu falar para quem precisa ouvir. Obrigada por tudo que o Senhor me ensinou durante esse mês. Obrigada por todas as pessoas que me ensinaram durante esse mês. Obrigada por esse culto de hoje. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém! Então, nós vamos ficando por aqui, mas mês que vem tem mais uma série incrível para vocês. Eu já estou ansiosa para descobrir qual é. E vocês? Então tá bom, eu te espero no mês que vem com uma série nova. Um beijo e tchau, tchau!